Bom dia, queridas. Bom dia. Que a graça e a paz de Deus sejam multiplicadas sobre todas nós, em nome de Jesus. Vou compartilhar com vocês, já vou falar daqui mesmo, o seguinte. Vocês sabem que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, nosso grupo já tem ministrado em alguns lugares e nós falamos algumas vezes sobre feminismo. E já estávamos com tudo programado para falarmos sobre feminismo, porque é um tema muito necessário entre nós, mulheres de Deus. E meu marido, precioso pastor Djalma, disse assim: amor, estive orando por isso, por esse encontro do Remi Feminino, e eu sinto que vocês devem utilizar um outro tema. Então, nós vamos obedecer, porque obedece quem tem juízo. Amém? Eu queria fazer uma introdução, dizer para vocês o seguinte. Nós temos refletido muito sobre as questões que ocorreram principalmente após a pandemia. Nós temos visto um número crescente de pessoas ansiosas, de pessoas deprimidas, de mulheres completamente atadas nas suas vidas diárias, e nós entendemos que esse tema a respeito do qual nós vamos falar hoje é muito necessário. Nós queremos falar sobre autoestima, porque aquele que nos ama nos tem conduzido para falarmos sobre esse tema. E, invariavelmente, nós ouvimos falar de guerras, não é? Nós ouvimos falar de instrumentos que são usados nas guerras, soldados, mísseis, bombas, metralhadoras e tudo mais. Isso tudo funciona no mundo natural. Mas existe uma outra guerra, que é uma guerra seríssima, que é uma guerra que nós poderíamos chamar de guerra psicológica. Que é uma guerra que desafia as pessoas, desafia nós como mulheres de Deus. Por que nos desafia? Porque existe uma tentativa de achar lugar nas nossas mentes para que valores que não são do reino se instalem. E é exatamente por isso que nós vamos falar sobre esse tema, não é? Guerras espirituais, elas são essencialmente mentais. Elas começam com um raciocínio, elas começam com uma impressão errônea e elas vão tomando espaço e alterando o curso das vidas. Eu estou falando para mulheres que já conhecem Deus, né? Existem outras guerras anteriores a essa. E Deus instruiu nós amarmos a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. E a palavra também diz que de tudo que nós devemos guardar o nosso coração. Vocês sabiam que a maior parte das palavras coração na Bíblia significam mente? Já sabem disso, glória a Deus. Então o Senhor está dizendo: guarde a sua mente. Guarde o que se passa no seu pensamento, porque tanto Deus tem muito interesse pelo que nós pensamos, quanto o inferno tem interesse pelo que nós pensamos também. Vocês observem que Adão e Eva, eles estavam de acordo com Deus lá no início. Enquanto estavam de acordo com Deus, a vida deles era um céu na terra. Mas no momento que o pensamento de Eva foi desafiado a desconfiar de Deus, tudo começou a mudar. Daí veio a queda, daí veio a ruptura com Deus, daí veio a desobediência. Porque a desobediência, ela sucede o pensamento errôneo, certo? Então, a maneira pela qual nós percebemos as nossas vidas tem a ver com o acordo das nossas mentes. Se nós concordamos com Deus, a nossa família é uma bênção.
Se nós concordamos com Deus a respeito das finanças, a nossa vida é uma bênção. Se nós concordamos com Deus a respeito da nossa vida moral, a nossa vida é uma bênção. Se nós concordamos com Deus a respeito de submissão aos valores do reino, a nossa vida é uma bênção. E essas concordâncias, elas muitas vezes se dão em fé, porque nem sempre nós vamos entender tudo. Muitas vezes nós não entendemos, mas nós nos posicionamos diante do Deus que é toda a verdade. E por essa razão, nós queremos conversar hoje um pouco a respeito disso, né? E a palavra é dito, né? Jesus falou assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O arrependimento, no grego, na língua original do Novo Testamento, é a palavra metanoia, que significa renovação da mente. Então, o que nós vamos propor hoje é renovação das nossas mentes nessa manhã, em nome de Jesus. Porque nós só podemos ter acesso às realidades do reino de Deus se nós mudarmos a nossa maneira de pensar. Amém? Amém. Então, não há nada mais perigoso para o inferno do que um homem e uma mulher que se deixam transformar pela mente de Cristo. Amém. E é isso que nós desejamos essa manhã. Por isso, nós vamos falar sobre autoestima. E verdades abrem o céu para nós. Nós acessamos as realidades do reino pelas verdades que Deus estabelece. É assim que funciona. Então, vamos começar? Vamos. Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Vamos começar com uma pergunta bem legalzinha aqui para a Selma, nossa psicóloga. Selma, como surgem as marcas negativas da autoestima? Gente, bom dia, na paz, que excede todo o entendimento. Estou Amém. muito feliz de estar participando aqui, de conhecer mais uma parte da família, da nossa família espiritual, essa cidade que eu amo, tenho primos aqui, né, parentes aqui, estou muito feliz de estar aqui, uma honra, né, estar participando desse encontro. Hoje faz 30 dias que eu estou de jejum por este evento, então senti Deus aqui, eu falei, pode continuar louvando, a gente nem vai falar. Uma delícia, senti Deus, falei, você é arrebatada. Gente, ó, tudo começa, né, com umas comparações, né? A gente tem uma mania de se comparar, né? Com o que a mídia passa, com o que a sociedade exige, né? Da gente, né? Enfim. E através dos relacionamentos tóxicos, né? A gente fica com uma baixa autoestima lá embaixo, né? Tendo os relacionamentos, pessoas que não nos validam, né? Que só criticam, críticas negativas mesmo, né? Então, das rejeições, né, quando a gente é rejeitadas até na infância, ou não só na infância, por nossos familiares, até amigos, ou relacionamentos, namorados, enfim, e às vezes até é inconsciente do outro, né, mas quando a gente já tem esse gatilho, vamos dizer assim, para baixa autoestima, isso já afeta, né. Então, pelas experiências traumáticas, muito bullying, né, na minha época era... Nossa, não é essa palavra que é hoje, né? Tirava um sarro, a gente nem levava isso a sério, né? Mas hoje é bullying, as pessoas não estão aceitando mais brincadeira, tudo, né? Tudo ficam traumatizados, fica tão perigoso isso, né? E a gente está falando para uma igreja, né? Que nós somos imagem e semelhança a Jesus, na imagem, a pessoa dele, né? Então, pelas críticas rígidas e constantes, o excesso de cobrança, né? A gente se cobra, a gente mesmo se cobra e o outro também às vezes que está no nosso lado, né? E a gente não tem esse equilíbrio, né, emocional. Por falta de atingir metas pessoais, a gente às vezes coloca uma meta tão alta que a gente não consegue cumprir, né? Pessoais e ministeriais, enfim. Então isso também é uma marca para baixa autoestima. Um desemprego que perdura muito tempo, a nossa baixa autoestima vai lá embaixo. É isso aí. Gente, bastante coisa para a gente avaliar e fazer autoanálise e pensar o que pode estar impactando a nossa autoestima.
só o constrangimento em público. Às vezes a pessoa não vai muito bem, aí, né, tem aquele constrangimento em falar em público, e aí já dá um medo, já não enfrenta, né? Então, às vezes, um constrangimento em público afeta a nossa autoestima. Selma, eu tenho uma outra pergunta para você, que diz o seguinte, que é a seguinte: quais são os sintomas que indicam que uma pessoa tem autoestima baixa? Existem sintomas físicos? Olha, eu não digo nem que é um sintoma, eu digo que é uma característica para a gente identificar aquela pessoa com uma baixa autoestima. Gente, tem uma percepção negativa da gente mesmo, né? E a gente sabendo quem a gente é em Deus, a gente tem aquela... É tão forte isso, né? Aquela percepção inferior, né? Ter dificuldades para reconhecer os nossos dons, talentos, né? E a gente já nota isso quando a pessoa não consegue ver isso. Aquelas que buscam compulsivamente por aprovações dos outros. A pessoa busca muito a aprovação dos outros. Gente, eu não sou muito familiarizada com o microfone. Vocês tenham paciência. Elas não reconhecem e não sabem o valor, né? O próprio valor dela. Ela precisa ser aprovada a todo tempo. Elas, consequentemente, não se sentem à vontade para se posicionar. É uma pessoa que tem muita dificuldade de se posicionar. Gente, é tanta coisa, é tão sério, né? A gente, às vezes, pensa que... Até banalizam, né? Não dá muito ênfase nisso, mas é uma série de coisas que a gente pode evitar, né? Até como povo de Deus. Ela tem receio de desagradar as pessoas. É nítido isso, né? Ela tá sempre com medo, né, de desagradar, aquela insegurança. Ela nunca busca novos desafios com medo de falhar, com medo de fracassar. Essa é uma das características de quem tem baixa autoestima. Ela busca muito por perfeccionismo, né? A gente vai falar isso mais detalhado, mas ela quer muito ser perfeita, sabe? Como que eu posso falar assim? Não ser vulnerável, né? Ela precisa, parece que fazer tudo correto, e a gente nunca consegue ser perfeita, né? Em tudo. Ela costuma criar rótulos, gente, isso é muito importante, para grupos. Porque aquele grupinho aqui, sabe, eu não vou participar, e ela se isola, porque é assim, aquele outro grupo é assim. Então, ela cria uns rótulos para grupos. Isso é uma característica de quem tem baixa autoestima. Ela tem muito medo de ser abandonada. Ela tem um medo de abandono, né, por amizade, enfim. Então, ela tem muito esse medo, é uma característica de quem tem baixa autoestima. Ela busca muito isolamento. Quando você vê uma pessoa muito isolada, tal, ela já se retrai, né, conforme as circunstâncias, os eventos que a gente fala. Ela fica muito irritada quando ela não consegue... ela não consegue fazer aquilo com perfeccionismo. Ela fica irritada, é uma irritabilidade que dá quando a pessoa... Ela é muito insegura e tímida. A pessoa que tem baixa autoestima, ela é muito tímida. Gente, dá licença. Ela sempre entende uma crítica como uma agressão. Ela sempre... a pessoa não pode falar, a pessoa não pode conversar, ela sempre tem uma crítica como uma agressão pessoal. Ela oscila muito de humor, uma pessoa que tem baixa autoestima. Ela é extremamente autocrítica com ela mesma e ela se cobra muito. Gente, é procrastinador. A pessoa que tem baixa autoestima, ela procrastina o tempo todo em tomar decisões, com medo de falhar. É nítido, assim, uma pessoa que tem baixa autoestima, ela sempre usa a procrastinação como uma desculpa. Ela nunca acredita que está à altura de fazer determinadas tarefas. Ela acha que ela nunca vai conseguir, que ela nunca pode se superar, né? E a gente tem que enfrentar isso, né? Isso aí.
Obrigada, Selma. Agora para a Vanessa, o que a falta de autoestima pode causar? Gente, tem um complemento, porque você perguntou se tem alguns sintomas físicos, né? Eu falei dos sintomas e das características. Agora, sintomas físicos. Causa ansiedade. A pessoa que tem uma baixa autoestima, ela é muito ansiosa. Ela tem síndrome do pânico, ela tem um desgaste emocional muito grande, ela tem uma compulsividade assim, muito grande por alimentos mesmo, ela se torna compulsiva. Então, esses são os sintomas físicos. E aí vem as doenças psicossomáticas, né, de até pressão alta, enfim, alergias. É muito sério. Imagina, Selma. Obrigada. O que a falta de autoestima pode causar, Vanessa? Bom dia, meninas. A paz, tudo bem? Alguém se identificou com algumas das coisas que eu dou? É uma relação muito grande. O compulsivo alimentar, eu não sei. Alguém... Eu não sei, Mas a gente precisa ir um pouco mais profundo. E se vocês prestarem atenção, todos os sintomas têm uma só raiz, que é na alma e é a rejeição. Vocês prestaram atenção? Em todos os sintomas que a doutora Selma colocou, existe uma raiz almática que é a rejeição. E nós cantamos aqui há pouco, Ele nos chama pelo nome. Nós, ainda que o homem nos rejeite, nós nunca seremos rejeitadas pelo nosso Pai. Sintomas, o que a falta de autoestima pode causar é desastroso, porque me leva ao isolamento, me leva para um lugar distante de Deus, me leva para uma autocomiseração, dizendo, eu sou pobre de mim, eu não consigo, eu não posso. Isso não vem do alto. E nós precisamos identificar isso em nós mesmas e buscar ajuda, buscar ser curada, para que possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Eu amo a passagem de Atos 2:42, que diz que nós vivemos em comunhão, é no partir do pão. Quantas mesas você está negando, porque você não se acha digna, não se acha à altura? Quantas mesas? Gente, ontem nós voltamos, vou contar já, vou trazer a vulnerabilidade aqui. Nós voltamos no carro com as duas pastoras, pastora Marlice e pastora Dorilene. Gente, eu estava com a Regiane depois falando, falei, gente, a gente andando no meio de princesas. Não tem nem roupa. Mas que tempo abençoado. Uma pessoa até viu um navio na lagoa. Na água doce, na Lagoa Rodrigo. Ela falou, ai, tem um cruzeiro aqui. Eu falei, não, amiga, é um prédio mesmo. A quinta série estava comigo ontem, irmãs, no carro. A quinta série inteira. A gente é quinta série. Mas, gente, a gente precisa entender que se o Senhor nos coloca ali, é porque Ele sabe do nosso potencial. Ele sabe até onde nós podemos chegar. E eu não posso me isolar. Eu não posso viver aquilo que Deus não tem para mim. Gente, as pessoas se lesionam hoje. As pessoas se cortam. As pessoas não se amam.
E me desculpa, como é que você vai amar o próximo se você não se ama? Está lá na palavra. Pode seguir, Cristiano. Ela fica expondo a gente aqui, mas é verdade. Nós temos que nos amar, irmãs. Tem que levantar a autoestima lá em cima. E eu sou linda, eu sou maravilhosa. A gente vai falar sobre isso também aqui. É sobre isso. Pastora Mirna, todos nós temos beleza física. Glória a Deus por isso. Identificadas em Deus, que é o mais importante. A gente sabe que é um fato. Mas se eu quiser mudar algo em mim que eu não gosto, como a gente pode lidar com isso? Porque para nós mulheres cristãs, parece que é um peso eu não gostar do meu nariz, eu não gostar da minha orelha. Fala um pouco para nós sobre isso. Deixa eu falar para vocês, meninas, eu sou muito resolvida nisso. Meu sogro, né, trabalhou 43 anos, 44 anos na clínica do Dr. Ivo Pitangui. E é claro... Abençoada. E é claro que a família inteira passou por lá, né? A gente não podia perder essa oportunidade. Glória a Deus. Mas, assim, do ponto de vista conceitual, a beleza é uma combinação de harmonia, proporção e simetria, não é? Vocês podem ver, nosso corpo é simétrico. Nós temos 2 braços, 2 pernas, a cabeça é exatamente no centro. Quem já viu aqueles quadros da Tarsila do Amaral? Por que a gente se estranha vendo aquilo? Causa aquela estranheza, que esquisito, porque não é simétrico, porque não é proporcional, não é? Porque não é harmônico. Então, o nosso olhar, ele foi criado para isso, para a gente olhar, contemplar, achar bonito ou não. A questão é, nós podemos mudar algo que não gostamos muito do nosso corpo? Sim, mas a gente tem que sempre perceber: eu seria feliz com isso que eu não gosto se eu não mudasse? Eu acho que essa é a pergunta. Porque nem sempre vai haver oportunidade de mudança, certo? Nem sempre. Mas quando há e você tem essa chance, se joga, vai em frente. Vai ser feliz. Mas como lá na década de 80, como cantava Ana Paula Valadão, você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai, e ninguém igual a você se viu jamais. Ok. Nós temos que ver muito além da nossa aparência, porque hoje nós vemos mulheres belíssimas, mulheres assim que aos nossos olhos são perfeitas, né? Lá em casa a gente costuma dizer, tinha uma menina na nossa igreja que a gente falava assim: nossa, essa menina é uma deusa, porque realmente ela era assim, fora do padrão, modelo, maravilhosa. Mas nem sempre as pessoas maravilhosas se acham belas. E se você pegar as estatísticas de mulheres que fazem cirurgias plásticas, você vai ver que muitas fazem, esteticamente ficam lindas e perfeitas e não gostam do resultado. Porque a questão é interna. Pessoas felizes, resolvidas com Deus e consigo, às vezes abrem até mão de algo que não gostavam tanto. E hoje, gente, nós temos tantas técnicas, né? Tantas pessoas que têm perfis diferentes, cabelos diferentes, alturas diferentes. A minha filha é super baixinha. Ela ama ser baixinha. E ela gosta de verdade. Ela gosta porque, imagina se ela colocasse um salto alto e saísse com o marido. Ia ficar mais alto que ele. E ela acha feio mulher muito alta. É um conceito dela. Então, isso é relativo, não é? Cada uma de nós tem uma expectativa e nós podemos colocar diante de Deus aquilo que nos agrada e que não agrada. Porque vocês vão de convir que depois do pecado, o pecado não afetou só a alma e o espírito, também afetou muitos corpos, muitos. Eu penso que se não for o pecado,
nós seríamos as mulheres, homens, crianças perfeitas. Vocês já viram homens alemães ou mulheres alemãs? Não é, Dori? Casadas com homens negros, que aos nossos olhos são totalmente diferentes. E os filhos são aquela mistura bonita. Sabe aquela mistura bonita de uma mulher loira, assim como a Dori, com o marido dela que é super negro? A mistura é linda, gente. Não é uma combinação incrível? Eu acho o máximo. Então, a gente precisa ter esse olhar, né? Não é só o físico, não é só o cabelo, não é só o nariz, não é só a boca. Sejam resolvidas. Se podem mudar, sigam em frente. Mas lembre o seguinte, a identidade da gente é o que importa para Deus. Se você se ama, se você se valoriza, se você se aceita, se você vê a dignidade do teu Criador na sua vida, isso é tudo. Isso faz de você uma mulher resolvida. Amém? Amém. Então, não há condenação em Cristo Jesus. A nossa beleza é acima da média diante de Cristo. Glória a Deus. Selma, autoestima elevada é soberba? Você pulou. Ah, não, tá certo aqui. Não pulei, gente. Essa é a quinta pergunta. Tá certo aqui. Bom, quando nós entendemos o que é soberba, né? A soberba é um sentimento de superioridade, de arrogância em relação aos outros, né? Está relacionada à ideia de estar acima, né? De se elevar acima dos outros, ser arrogante. A pessoa é orgulhosa quando é soberba, né? Então, é possível você ter uma autoestima elevada e ser arrogante. O ideal é você não fazer dessa autoestima ser uma pessoa arrogante, né? Ser uma pessoa superior. Então, você tem que ter essa autoestima elevada. E eu estava lendo, né? Eu falei, como a gente tem que ter esse equilíbrio? Porque é perigoso demais quando você tem uma autoestima tão elevada que ninguém está à sua altura, que você fica soberbo, né? Você não tem aquele autocontrole, aquele autodomínio. Então, eu falei, gente, isso é muito forte. As pessoas, às vezes, ela tem uma autoestima tão alta que ela tem problemas em relacionamentos. Uhum. Então, a gente tem que ter essa percepção, né? E ver, ter um domínio próprio ali, de ver que a gente não é superior, a gente, né, tem os nossos dons, os nossos talentos, né? E a pessoa tem um outro dom, um outro propósito de vida, enfim. Então, é muito perigoso. A gente tem que ter esse equilíbrio de não se tornar soberba por causa da nossa autoestima elevada. Legal. É o famoso ela se acha. Ou táxi, né? Táxi acha. Muito bem. Pastora Miriam, para você agora, a Vanessa deu uma leve introdução ali acerca de rejeição e a pergunta agora vem sobre isso. O medo da rejeição e o medo de enfrentar desafios tem a ver com a autoestima baixa? Tem a ver. A Selma já tinha falado sobre isso. Pessoas que têm autoestima baixa, elas se recusam a superar seus próprios limites. Ou seja, elas veem uma impossibilidade de superar os seus próprios limites. E isso gera muitos problemas, porque a pessoa ela vai abrir mão de oportunidades preciosas na vida profissional, na vida familiar, na vida eclesiástica, na igreja. E nós temos que ter, a gente vai falar ainda, né, sobre a âncora, né? Eu não sei se eu falo agora, você se adapta? Então, porque assim, a autoestima ela tem âncoras, ela está ancorada na identidade, quem você é, quem Deus te criou para ser, quem você é e qual é o propósito que Deus tem para a sua existência. Se eu tenho consciência de que Deus me criou com um determinado propósito, eu não preciso me comparar com ninguém, porque o propósito é singular, é único, não é? Eu vi a irmã, a líder de Ministério de Música aqui, cantando maravilhosamente bem, mas esse não é o meu dom.
nem me arrisco, jamais faria isso. Por quê? Porque Deus nos dotou de habilidades, de capacidades, não é? Porque Ele um dia, quando chegarmos na sua presença, Ele vai querer saber o que nós fizemos com as capacitações que Ele nos deu. Então, Ele não vai cobrar da Mirna por que eu não cantei na igreja. Eu tenho certeza que Ele não vai me cobrar isso. Lá vamos cantar todos belamente, pastora. Pois é. Ele não vai me cobrar isso, mas Ele vai me avaliar conforme a medida de graça que Ele me deu para viver na terra. Não é? Então, se nós temos essa percepção da medida de graça, da medida de fé, da ousadia com a qual devo me mover nesse propósito, e eu sigo nele, quando chegar no fim, eu vou poder ouvir: serva boa e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem, entra no gozo do teu Senhor. Amém? Glória a Deus, amém. Não é sobre nós, é sempre sobre Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Vanessa, fisicamente a autoestima baixa leva a falta de cuidado. Como que a gente pode melhorar isto? Quem não se ama, não se cuida. A gente precisa primeiro se conhecer. Por exemplo, gente, eu não corro nem do ladrão. Vou querer correr? Não. Porque a gente fala assim, vamos correr. Não vou, eu não corro nem do ladrão. Eu fico lá quietinha, leva, não vou correr. Mas tem coisas que eu gosto de fazer. Então eu vou fazer aquilo que eu gosto. Eu vou me cuidar. Porque, primeiro, meu corpo é meu corpo? Não. Ele é templo do Espírito Santo. Eu preciso me alimentar melhor. Eu preciso me exercitar. Eu preciso dormir bem. Eu preciso ter tempo de lazer. São coisas que nós precisamos para cuidar do nosso corpo. A gente precisa entender qual roupa nos valoriza, qual roupa não valoriza. Na minha época chamava chá de semancol. A gente tem que olhar para o espelho e falar: Senhor, está te agradando? Como é que está tudo bem aqui? Porque nós não nos vestimos para as outras, nós nos vestimos para Ele. E aí eu passo a me cuidar, porque eu passo a me amar. Porque Ele não errou em te fazer. Não errou. A gente pode mudar, gente, comprei, é meu. Nariz, paguei, é meu. Não gostava do meu nariz, fiz meu nariz. Paguei, é meu agora, é meu. Meu nariz. Porque a gente tem que ser bem resolvida, como a pastora falou. Mas eu preciso me cuidar. Eu preciso tomar banho, sair limpinha. Usar desodorante. Amém, Jesus. Um perfuminho. Um botoxinho. Um botex de vez em quando. A gente Botoxinho. faz um botox. Né? A gente precisa se cuidar. Amém? Desculpa, gente. Não, gente, peraí. É difícil. Você pode dar dinheiro, mas não pode dar intimidade. Pastora Mirna, a Selma trouxe um pouco ali também sobre perfeccionismo, e acho que era legal a gente trazer algumas características dele, né? E o perfeccionismo, ele é uma das características de uma pessoa com autoestima baixa, porque ela se cobra em demasia, ela sente que, se não conseguir atingir o próprio ideal de perfeição, ela é uma incompetente e não tem talento. E aí é um ciclo vicioso. Como que a gente pode lidar com essa questão, tendo alguém que conviva conosco ou nós mesmos tendo esse perfil? Ontem eu estava conversando com a Regiane sobre esse aspecto de perfeccionismo e me veio na memória, já tinha me vindo à memória, um dia eu estava no consultório odontológico. Enquanto você está ali com a boca aberta, você não fala nada, só o dentista fala com você. E aí ele começou a me contar que ele estava fazendo uma construção
E quando ele chegava para vistoriar a construção, ele via milhões de defeitos. E o empreiteiro estava feliz da vida, achando que estava fazendo um trabalho magnífico. Ele falou assim: como eu, que trabalho com um elemento milimétrico chamado dente, não vou ver defeitos? Por que eu quero colocar isso? Porque, às vezes, o perfeccionismo é necessário dependendo da sua profissão. Graças a Deus, se você for uma dentista, for perfeccionista, sua agenda vai encher. Porque é tudo que a gente quer, né? Porque você vai lidar com uma estrutura milimétrica e você precisa ser excelente nesse reparo, né? Nessa estética. Porém, pessoas que querem tudo perfeito o tempo inteiro, e eu já fui assim, né? Eu dava a cada uma, gente, no povo da igreja, porque a gente fazia eu estou falando sério, a gente fazia os eventos, e aí, no início, né, as mulheres levavam os seus pratos, as suas receitas, era tudo legal. Mas só que algumas chegavam com bandeja bonita, tudo arrumadinho, e outras chegavam com o tabuleiro, com a forma. E eu falava assim: e onde está o prato para a gente? Não trouxe. Eu falei: você acha que eu vou colocar a forma em cima da mesa? E o tabuleiro em cima da mesa? Então, assim, com o passar do tempo, você vai ensinando, né? Aquilo que, para mim, era óbvio, mas nem para todo mundo é. É tipo aquela coisa assim: não podemos usar uma toalha furada. Isso é óbvio, né, gente? Então, eu fui aprendendo com isso. E eu pensei, e o meu marido me ajudou muito, porque ele fala assim: nós não podemos cobrar sem termos investido antes. Então, você tem que ensinar antes. Você ensina 1, 2, 3, 1000 vezes. Você deposita primeiro, depois você saca. Né? Então, nós estamos há 23 anos em São Paulo, já há mais de uma década que ninguém mais leva forma nem tabuleiro. Então, a ideia é essa, né? Agora, tem aquele perfeccionismo que é fruto de uma carência ou uma necessidade da baixa autoestima. Da baixa autoestima, necessidade de ser aceito. Então, a pessoa quer ter o controle de tudo, quer fazer tudo com perfeição, nada do que os outros fazem está ok, só o que a própria pessoa faz. E uma das coisas bem legais nisso é que quando a gente começa a crescer em autoestima, a gente começa a se enxergar, não é? O Espírito Santo mostra. O autoconhecimento, né? O autoconhecimento, exatamente. A gente começa a se ver. E quando ele começa a mostrar, o que a gente faz? A gente se arrepende. Então, me ajuda, Senhor, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Hoje, eu vejo mulheres felizes da vida indo de tênis para a igreja. Na minha época, isso era inconcebível. E Glória eu vou a Deus. também. E eu também vou. E eu também vou. É uma Hoje eu luta também que vou de tênis. conquistamos. Vencemos. Mas, A autoestima sabe, elevada, né, pastora? dependendo da forma, do contexto qual você veio, você vai ter mais ou menos dificuldades com algumas coisas, né? Mas o importante é isso, é a gente se aceitar, a gente perceber os estilos, né? Existem mulheres esportivas, como minha cunhada, existem mulheres mais clássicas, existem mulheres mais despojadas, mas, enfim, cada uma de nós é única. E eu acho que nisso está o nosso valor. Glória a Deus. Isso só acontece em São Paulo. Mas só acontece em São Paulo. Mas quem é mãe, o marido, tudo que ele faz com o filho nunca tá bom. Mas só acontece em São Paulo. Não sei se acontece no Rio de Janeiro. Só em São Paulo que o marido faz. Não, mas poderia ter feito melhor. Então a gente tem sido trabalhada sobre isso com marido e filho. Ele vai fazer do jeito dele, da forma dele. Meu filho vai ficar bem. Glória a Deus por isso.
Selma, é possível controlar o perfeccionismo? Com certeza. Aceitando, né, as nossas imperfeições, a gente precisa aceitar, né? A pastora estava falando desse perfeccionismo, da forma, né, enfim, tudo. Mas a pessoa que quer ser perfeccionista, ela não é esse perfeccionismo que ela está, né, de excelência, né? É o perfeccionismo da baixa autoestima. Ela tem que fazer assim quilometramente, e se não fizer, ela não vai, né? Ela não enfrenta, trava. Literalmente é. Então não é esse perfeccionismo, é excelência. Não é nem um perfeccionismo assim, mas né? pode gerar um Sim. problema também para a equipe, para as pessoas que te cercam. Verdade, Entendeu? Por isso que ela não enfrenta. Porque é um perfeccionismo que busca aceitação. Exatamente. É E um te bloqueia, perfeccionismo né? Quando que você busca aceitação e te bloqueia. Você não anda se você não está daquele jeito. Exatamente. E aceitar nossas imperfeições é celebrar cada vitória, né? Enfatizar as vitórias, porque a gente sempre exalta os erros, aquilo que a gente não consegue realizar, né, tão bem assim. Exercitando a autoconsciência, exercitando o autoconhecimento, reformulando os nossos objetivos, praticando a autocompaixão. A gente precisa ter essa autocompaixão. Isso é muito importante. O autocuidado, né, que nem a Vanessa já falou, estabelecendo limites para as nossas realizações, porque a gente, às vezes, busca um patamar tão que a gente mesmo sabe que a gente não vai conseguir. Aqui está o nosso alcance, desafiando pensamentos negativos. A gente consegue controlar esse perfeccionismo, que é maligno, né, vamos dizer assim, cultivando a flexibilidade, sendo grato, né, com cada conquista, sendo gentios com nós mesmos, né, engloba essa autocompaixão num total. A gente consegue controlar. E contar até 10 quando alguém fizer algo que está fora do seu padrão, ali da sua régua. Se não dá até 10, vai até 20, vai até 30, vai dar uma volta, toma uma água e... A ministra de louvor aqui falou para ir lavar a louça, contando até 100, que aí a mente ocupa ali. Boa dica. Glória a Deus. A gente vai passar para uma segunda etapa agora, que a gente vai trazer algumas questões, algo diferente, uma outra visão sobre a autoestima, mas levando para o lado da identidade, que a pastora Mirna já trouxe um spoiler aqui. Então, vou começar com a pastora Mirna, trazendo um ponto que a Selminha comentou no começo, que a pessoa ela pode ser marcada negativamente por uma palavra crítica. É interessante, gente, porque a Bíblia também diz para nós que a morte e a vida estão no poder das palavras. Pastora, por que é tão importante a fala? Bom, como criaturas de Deus, nós somos as únicas que têm esse dom. Nós falamos, expressamos pensamentos, emoções, sentimentos, e isso é um privilégio dado a nós seres humanos. Porque nós temos esse privilégio, nós também temos uma responsabilidade, porque todo privilégio traz consigo uma responsabilidade. Deus quer que nós venhamos a falar de acordo com aquilo que Ele fala. E vocês, Academia da Fé, estão cientes disso, muito bem fundamentados aqui, porque o pastor Hélio fala isso diuturnamente, não é, Deise? Nós acreditamos naquilo que falamos. A realidade é essa. E uma coisa muito bacana é que eu li sobre isso, a neurociência, ela faz com que o domínio do cérebro responsável pela fala predomine sobre os demais. Isso é muito interessante. Então, se você fala assim, eu vou dar um exemplo meu. Eu tinha medo de altura, mas eu tinha muito medo de altura. E aí, toda vez que eu pensava assim, não, a gente vai mudar, vou ver um apartamento, assim, assim, assim. Aí eu pensava, não, vou ficar até o 5º andar, até o 7º no máximo. Um dia, o Senhor nos deu uma oportunidade preciosa de adquirirmos um apartamento no 25º andar. E eu falei assim, Deus, agora é a hora de vencer esse medo. Não tem como.
E você sabe o que eu fiz? Foi tão de Deus, mas foi tão de Deus, que eu coloquei um banco bem próximo da grade da varanda, e ali eu ficava. Gente, eu me acostumei de tal maneira que eu nem lembro. Eu olho para baixo assim, eu não fazia isso. Eu tinha aquele frio dentro de mim. Eu não olhava. E hoje eu olho. Porque eu não fiquei dizendo, eu não consigo, eu não consigo. Não, eu vou achar um jeito de fazer isso funcionar. Com a graça de Deus, isso vai funcionar. Então, quando nós liberamos palavras abençoadoras para as nossas vidas, o nosso corpo se prepara para corresponder. Tanto na vida emocional, quanto na vida física, quanto na vida espiritual. A gente não fala, eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. O contexto é de batalha, é de guerra. Mas eu posso nele também nos momentos difíceis. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, eu posso vencer a altura, eu posso, como Paulo dizia, né? Viver carência, viver abundância. Eu posso superar obstáculos, eu posso porque Deus está na minha vida. Amém. O Espírito de Deus habita em mim. O que mais eu preciso? Então, todos os dias eu preciso me lembrar dessa verdade. Eu não estou só, o Senhor está comigo em todo o tempo. Sabe, amadas, em 2011, eu sempre gosto de citar isso. Eu estava diante de uma tela de computador e eu peguei um diagnóstico. Eu tinha um câncer. Quando eu li aquele diagnóstico na tela, eu falei assim, meu Deus. Sabe quando você vai pegar o resultado do laboratório, você está esperando que a resposta seja negativa? E não foi. Aí eu lembrei do momento de ceia na casa de Deus. Eu gosto de contar isso. Porque isso marcou a minha vida, eu creio que vai marcar, e outro dia até ouvi um testemunho relativo a isso. Eu lembrei do momento de ceia, quando a gente renova a aliança com Deus, quando a gente come o pão, quando a gente bebe o suco, e a gente diz, Jesus, eu renovo nesse momento a minha aliança contigo. Aí eu fui para a cozinha, peguei um pedaço de pão, peguei um pouquinho de suco, voltei para o quarto, me ajoelhei e falei, Senhor, eu não estou sozinha nessa batalha. Essa batalha não é só minha, porque a minha vida é tua, e o Senhor é meu Senhor. Jesus, o Senhor está comigo nisso. Quando eu declaro com os meus lábios que o Senhor está comigo, em qualquer que seja a situação, o meu corpo se prepara para corresponder. O meu espírito se prepara para corresponder. E aí, mesmo que eu tenha vivido todo o processo, quantos aprendizados eu tive? Em nenhum momento eu me senti só. O Senhor realmente esteve comigo em todo o tempo. Então, sabe aquela coisa dos segundos, né? Que dizem que a gente precisa de segundos para escanear uma pessoa, né? Eu não acho que é tão pouco. Mas com Deus é a mesma coisa. A gente utiliza os primeiros segundos no momento de ciência, de algum momento de adversidade, de batalha, né? Para profetizar. Essa vitória é minha. Esse é o meu próximo testemunho. Que eu já contei para vocês aqui num retiro, não foi, Deise? O meu testemunho de cura. Então, é isso. Glória a Deus. Obrigada, pastora. Vanessa, por que é importante desenvolver a autoestima? Porque impacta tudo, né? Os meus pensamentos, os meus relacionamentos. Isso é extremamente importante. Influencia meu comportamento, influencia as minhas emoções. Eu costumo dizer que é um tripé, né? Espiritual, autoconhecimento e equilíbrio. Então, é esse tripé. Quando eu desenvolvo a autoestima, eu desenvolvo este tripé. Eu me conheço, eu sei as minhas fragilidades e eu sei os meus dons, eu sei os meus talentos.
Eu preciso ter equilíbrio, porque senão eu me acho demais, aí eu entro na soberba, ou eu me acho de menos, entro na baixa autoestima, então eu preciso de equilíbrio. Mas tudo isso só é possível quando eu submeto para o espiritual, para o Espírito Santo. Então, quando eu desenvolvo a minha autoestima, eu me desenvolvo por completa, sempre me submetendo ao Espírito Santo, que é aquele que me convence, que é aquele que fala menos, tá demais, ou é aquele que fala assim, eu dei, você não vai pegar? É quem governa a minha vida. Amém? Obrigada, Van. Forte, hein? Para a gente pensar. Quem governa a nossa alma, nosso coração, nossa mente. Forte. Selma, de que maneira a autoestima ajustada se reflete no relacionamento com outras pessoas? Então, quando nós aprendemos a gerenciar as nossas emoções, né? Quando a gente entende qual o nosso propósito de vida, quando a gente tem esse entendimento, qual a nossa missão, qual o nosso propósito de vida, a gente é forte, a gente é corajosa quando nós entendemos isso. Então, e a gente tem que ter esse autoconhecimento. A gente se torna forte, a gente se torna poderosa, vamos dizer assim, né? E a gente tem a facilidade de se relacionar, a gente não aceita migalhas das emoções. Então, é nesse aspecto. Muito bom. Muito bom. Vanessa, muitas mulheres se sentem inadequadas e cometem o erro de se comparar com outras pessoas. E esse comportamento pode até prejudicar ainda mais o desenvolvimento da autoestima. E aí é interessante isso, porque em tempo de redes sociais, onde todo mundo é lindo, rico, bonito, meu Deus, né? É a vida perfeita. Como lidar com essas comparações em todas as áreas da nossa vida? Que conselho você daria para alguém que constantemente busca se comparar? Eu vou dizer uma palavra: contentamento. Quando eu me contento com o que eu tenho, quando eu me contento com aquilo que o Senhor me deu, né? Eu tenho uma história, vou contar a outra de novo. Tem uma história rapidinho. Gente, vocês já viram que eu sou toda estabanada, espalhafatosa, eu sou desse jeito, né? E aí eu acho linda a pastora Mirna, né? A pessoa fala baixo, educadíssima, né? Eu não consigo falar. Gente, em casa eu estou treinando, porque meu marido não gosta, que meu marido foi criado num lar onde ninguém gritava. Na minha casa era fogo, bomba e tiroteio. Então, é muito difícil falar baixo para mim, muito difícil. E aí eu me controlo muito. E eu olhava, eu cheguei na igreja, estou na igreja faz um tempo, e eu olhava para a pastora Mirna e falava, eu quero ser igual a ela. Eu quero. Aí teve o Covid. Você não ia conseguir entrar nessa forma. Não ia. Essa forma não é minha essa forma. E aí, nós trabalhamos no Ministério de Família, no Ministério Pastoral lá na igreja, e o marido e o filho de uma das líderes pegou Covid. E ela deu uma endoidada. Ela surtou, ela gastava 5 litros de cândida por dia para limpar a casa. Aí ela era doida. E ela ficou assim no surto. E a nossa pastora Marta, que é a pastora, né, de pastoral, foi lá, que aquela palavra, e ela me ligou. Vanessa, liga para ela, fala com ela. Eu falei, eu? E ela é psicóloga também. Eu falei, mas eu vou ligar para ela? Ela liga, dá uma palavra. E eu pensei, falei, Senhor, que palavra que eu vou dar? Aí liguei para ela, que a gente é obediente, né? Liguei. Aí falei, olha aqui. Eu não sou psicóloga. Eu não posso atender por você. Meu caso é psiquiatra, né, Vanessa? Não, e eu falei, porque ela era a única provedora da família naquela hora. Se ela não atendesse, se ela não se colocasse ali, eu falei, eu não posso atender por você, eu não posso trabalhar por você. Eu falei, você precisa se recompor. Eu falei, o Senhor é contigo. Jesus te ama, te fez forte. Você vai passar por essa.
E eu, desse jeito aqui que eu tô falando com vocês, foi igual no telefone. Não do jeito da pastora Miriam, né? Desse jeito, Tipo, né? desse jeito. E aí, 2 meses depois, ela veio para mim. E ela falou assim, eu precisava da sua palavra. O Senhor vai nos usar com aquilo que Ele nos entregou. E Ele me entregou desse jeito. Você vai falar comigo, corte rápido é Tramontina. Quer um conselho? Pode vir, mas vai ser assim. Tá vendo? Se você falasse mansa, não ia adiantar. Não ia dar certo. Não ia adiantar. É. Ela convive com a gente todos os dias. É assim isso. mesmo, gente. É assim. É isso. E glória a Deus por isso. As diferenças fazem parte da nossa caminhada nessa terra. Uma complementa a outra e juntas chegaremos no céu. Aleluia! A caminhada ainda é longa, a eternidade está esperando a gente, cada uma com a característica que existe. Porque nós somos aquilo que Deus diz quem nós somos. Não é o mundo, não é as redes sociais. Glória a Deus por isso. Valorizem as suas diferenças. Glória a Deus. Mas a gente aprende bastante com ela, aprende com ela um pouquinho, menos. Vai dar certo. Tá vendo, né, gente? Isso é ter amizade, amiga. Agora, uma pergunta interessantíssima que ninguém aqui do Rio de Janeiro vai se identificar. Pastora, como educar nossos filhos nesse tema de autoestima? Como mães, como podemos ajudá-los a viver e enfrentar tantas cobranças relacionadas a esta área? Eu acho que antes de falarmos sobre a educação dos filhos, né, nós precisamos falar do propósito. Hoje em dia, as mulheres têm sido muito diminuídas quando elas se percebem somente, entre aspas, educando filhos. Quando, na realidade, esse é um grandioso propósito de Deus para as nossas vidas. Porque, como nós já ouvimos, de nada vale êxito em área nenhuma da vida se você olha a sua casa e não deixa um legado espiritual. Então, primeiramente, a gente precisa entender que esse é o nosso propósito. Se Deus nos deu filhos, o nosso primeiro ministério é a nossa família. E nós temos que cuidar muito bem disso. Porque se nós cuidarmos muito bem disso, o Senhor vai nos confiar outras coisas maiores, não é? O Senhor abriu portas para que nós startássemos o Remi Feminino. E eu vou contar para vocês, eu tenho 2 filhas, elas foram ungidas no mesmo dia ao Ministério Pastoral no ano passado. Foi uma emoção tão poderosa que eu nem falo muito porque senão eu choro. Foi muito especial, porque assim, tudo que nós fizemos pelo povo de Deus, pela casa de Deus, antes nós fizemos em casa. Nossas filhas são perfeitas? É óbvio que não. Elas não viveram crises da adolescência, da juventude? Claro que viveram. Mas quando a gente olha hoje, quem o Senhor tem feito elas serem, eu olho para trás e vejo, valeu a pena. Cada esforço, cada renúncia, cada priorização que a gente tem que fazer, não é? E eu penso, uma coisa, eu tive uma experiência bem bacana com a minha filha mais velha. Teve uma época que ela estava assim, numa crise, uma pessoa amiga até a atendeu em terapia, e um dia ela falou para mim assim, mãe, pisei na bola. Eu olhei bem para ela, falei assim, filha, isso que você fez não é a sua identidade. Isso foi só um comportamento. Porque a identidade dela foi semeada com as nossas palavras, com oração, com jejum, com ensino. E isso é que é genuína identidade. Nossos filhos vão errar. Eles vão passar muitas vezes por crises normais, né? Que os hormônios afloram e eles passam por crises. Mas o que nós semeamos com as nossas palavras, o que nós semeamos com os nossos ensinos, com os nossos exemplos, que acho que é o mais importante, a gente vai ver frutificar.
Então, quando você tem filhos e filhas, semeie. Quem é essa pessoa para Deus? Independente dos seus defeitos, das suas debilidades. Diga, eu vejo a minha filha mais velha hoje com o meu neto. Você é corajoso. Ela fala, gente, nós precisamos falar. Você é inteligente, você é corajoso, você consegue. Os americanos são exemplos disso, né? A criança não está jogando nada no campo de futebol e eles, ou de beisebol, e eles estão lá, good job, good try. Sempre estimulando, estimulando, estimulando. Você vai falando o que você quer ver materializado. Se você quer uma criança que é obediente, você fala, você é obediente. Então, eu penso que nós, como mães, temos uma grande responsabilidade. Sim. De colocar os nossos filhos na forma do céu. E isso não vai acontecer do dia para a noite, né? Isso é um processo. É todo dia, como diz a palavra, ensinando, andando pelo caminho, em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as circunstâncias da vida. A gente vai ensinando com o nosso exemplo e com as nossas palavras. E para nossa alegria, nós vamos ver frutificar. Hoje minha filha está em Portugal, junto com o marido dela, com o meu neto, saudade. E eles estão lá, tocando uma igreja pequena ainda, e orando para que os céus daquela nação se abram. Glória a Deus. E nós vamos ver o que o Senhor vai fazer. Eu creio. Em nome de Jesus. É um processo lento, demorado, mas que você vê os frutos depois. Então, quem está comigo aqui, que não vai mais comparar filhos quando tem mais de um aí, em nome de Jesus, temos temperamentos e comportamentos diferentes. Então, não vamos mais comparar. Vamos entender o propósito do Senhor e ministrar bênção sobre a vida deles, em nome de Jesus. Vanessa, como proteger minha autoestima de amizade ou pessoas tóxicas? Tá vendo as perguntas que caem para mim? Vocês estão vendo isso? Agora fala, não tem a vontade, tem hora de perder o réu primário? Mas não pode, a gente é crente, crente não pode. Crente não pode. Primeiro, a gente precisa entender qual é o mandamento de Jesus para nós. Né? Abençoar, orar por essas pessoas. Mas eu tenho mesmo? Tem. Não tem opção. É amar o próximo, não o outro depois do próximo. Não é esse não, esse não. Vou escolher o próximo. Não der para escolher o próximo. É o próximo, é todo mundo. A gente precisa entender que pessoas tóxicas são pessoas, existem. Elas sugam a tua fé, né? Trazendo para a nossa realidade. Sabe aquela pessoa que fala assim, não vai dar certo não. Gente. Ai, não, isso aí não vai dar certo. Nossa, o dia está lindo. Ela fala, nossa, mas olha aquela nuvem, vai chover. Nada tá bom. Né? Nada tá bom. Eu costumo dizer que o Senhor nos dá sementes. E existem sementes que eu não posso dividir com qualquer pessoa. Eu não posso dividir. Então, existem pessoas que elas vão ter a minha amizade, elas vão ter a minha oração, mas eu não vou dividir a minha semente com elas. Então, nós precisamos entender quem são, identificar quem são essas pessoas na nossa vida, orar por elas, caminhar com elas, ensiná-las, ser um bom exemplo, mas existem momentos que você não vai dividir a sua semente. Até porque no teu secreto é para fechar a porta. É para fechar a porta. É para ajoelhar diante do Senhor e se quebrantar por quem vai fazer alguma coisa. Amém? Agora eu vou para a última pergunta e é para as 3. Eu vou falar a ordem, vocês me respondam, tá?
Amanda, a gente vai beber. Provérbios 18, 21, ele diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e que bem a utiliza come do seu fruto. Como podemos exercitar no dia a dia ações que enalteçam nossas qualidades e que nos façam nos apaixonar todos os dias por nós mesmas? Selma, você pode começar, por favor, dando dicas? Gente, investir em nós mesmos. E como? Fazendo psicoterapia. Você se autoconhece, tem autocompaixão, e aí você se acha. Simples. Fazendo psicoterapia para o autoconhecimento, o autocuidado. E aí você está capaz de enfrentar qualquer obstáculo, qualquer dificuldade, qualquer processo, tendo esse autoconhecimento. Vanessa, por favor. Atitude. Atitude de reconhecer que eu preciso ser curada. Atitude de reconhecer aonde o Senhor vai me corrigir, aonde eu preciso mudar, aonde eu preciso olhar para mim e entender que eu fui feita para a honra e glória dele. Amém. E não importa se eu sou magra, se eu sou gorda, se eu sou baixinha, se eu sou alta, é para ele e para refletir a face dele que eu vivo. Obrigada, Van, pastora. Queridas, eu queria dizer o seguinte: todas nós, independente das nossas vivências, experiências e dos propósitos que Deus tem para nós acima de qualquer coisa, todas nós temos áreas, temos pontos cegos e que nós muitas vezes vamos precisar de pessoas de fora, além de nós, para nos confrontarem, para nos ajudarem, para nos revelarem aquilo que sozinhos nós não conseguimos enxergar. E como mulheres de Deus, nós temos o privilégio, como a Cristina hoje orou, de termos a habitação do Espírito Santo dentro da nossa vida. Ele habita no nosso corpo. Quando a gente se ajoelha, quando a gente se tranca no quarto, quando a gente coloca um louvor, quando a gente lê a palavra, quando a gente ora, o Espírito Santo fala conosco. Você pega a palavra, o Espírito Santo te diz: olha, nisso você precisa ser lapidada, melhorada, corrigida, precisa se arrepender, precisa mudar. Porque Deus tem sonhos e planos a respeito da sua vida. E Ele quer, como um pai amoroso, te conduzir para que esses planos se cumpram integralmente. E sabe o que vai acontecer? Quanto mais você caminha no trilho do plano de Deus, mais feliz e realizada você vai ser. Nós cantamos hoje: não preciso de mais nada nem de ninguém, só o Senhor. É nesse nível que Deus quer te levar. É nesse nível que Deus quer me levar. E nós refletimos um pouco sobre o que falamos aqui. Com certeza todas nós nos identificamos de alguma forma. E nós queremos abrir essa oportunidade para você se colocar diante de Deus. Eu peço ao Ministério da Música que venha, porque nós queremos convidar mulheres. Se você sente que o Espírito Santo te toca nesse momento e você está propensa a dizer: Senhor, me aperfeiçoa, me edifica, me transforma, eu quero ser melhor para a tua glória. Eu quero te servir com todo o meu coração. Eu quero ser curada emocionalmente, curada de traumas, de emoções negativas, de percepções que não são correspondentes ao olhar de Deus sobre você. Porque Ele te ama. Ele te abre essa oportunidade nessa manhã. Se você é uma dessas mulheres que quer dizer publicamente a Deus: Senhor, completa a tua obra na minha vida. Amplia o teu governo sobre os meus pensamentos, sobre as minhas emoções, sobre os meus sentimentos. Eu quero ser o que o Senhor me criou para que eu seja. Essa é a hora.
venha ao altar de Deus, porque as nossas decisões públicas, elas estão patentes no mundo espiritual. E nós dizemos ao céu e ao inferno que nós pertencemos ao Senhor e que a obra que Ele começou em nossas vidas, Ele mesmo aperfeiçoa dia a dia. Então essa é a hora de você vir ao altar de Deus. Sinceramente, eu sou a primeira pessoa a me colocar aqui, porque eu quero muito mais do que Ele tem para mim. Sim, Pai. Eu acho que não tem ninguém, né, que não queira se colocar nessa posição. Porque nós tem que sempre ter esse olhar de que podemos ser melhor, de que podemos ser cada dia mais parecidas com Jesus. Nós queremos entrar nessa forma que é Jesus. Ele é o nosso exemplo. Ele é aquele que nós olhamos para Ele e nós nos ficamos maravilhadas com quem Ele é. Então, Senhor, receba o nosso coração nessa manhã. Receba, Senhor, no profundo do nosso coração o desejo de crescer em quem nós somos, na nossa identidade, no nosso relacionamento com Deus de amor. Possamos ter esse coração, Pai, entregue em Suas mãos. Nós estamos aqui para sermos parecidas com Jesus. Nós fomos criadas para ser amadas pelo nosso Pai. E sabendo quem Ele é, nós sabemos quem nós somos. E nós queremos, Pai, em nome de Jesus, a cada dia, ser melhores. Nós queremos olhar para Ti, Pai, e ver como Tu vês. Nós queremos pensar como Tu pensas. Nós queremos, Senhor, fazer o que Tu faz, falar o que Tu falas, sentir o que Tu sentes. Senhor, nós queremos ser parecidas com Jesus. Te agradecemos, nós estendemos nossos braços, nós abrimos nossas mãos e nós estamos prontas para receber, Pai, o que Tu tens para cada um de nós. Tu conheces o mais profundo do nosso coração, Tu conheces a nossa história, toda a nossa jornada, e nós queremos que a nossa história seja para a Tua glória. Que o Seu nome seja engrandecido e louvado, não pelo que nós fomos, mas por quem nós somos e seremos. Nós não estamos preocupadas com o nosso passado, porque ele já foi perdoado e jogado no mar do esquecimento. Mas nós queremos olhar para frente e prosseguir para o alvo. E nós só podemos fazer isso dependendo totalmente da ação do Espírito Santo. Então, Espírito Santo, nós Te damos toda a liberdade de nos lapidar e de nos moldar. E nos colocamos aos Seus pés, Senhor, como Maria fez naquela casa. A irmã de Marta, ela parou tudo e ela não perdeu a oportunidade e o privilégio de saber quem entrou na sua casa. Que nós podemos, como Maria, deixar a ansiedade e as preocupações e as distrações nos distanciar daquele que é o único que pode fazer mudanças e transformações no nosso caráter, na nossa vida, na nossa história. Nós queremos ser transformadas pelo poder do alto. E Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus.